Se tem algo que eu sempre vou falar exaustivamente, leia a Bíblia. E hoje, né, 1º de janeiro de 2026, se tem algo bom que eu posso falar para vocês leia a Bíblia. Leia a Bíblia de capa a capa, no mínimo uma vez na sua vida. Ler a Bíblia todos os dias, constantemente, mas pelo menos uma vez na sua vida, no mínimo, sim, por baixo. Leia uma vez a sua Bíblia de capa a capa. E como uma motivação, eu quero ler então Gênesis 1, 2 e 3 com vocês, porque para você ler a Bíblia toda em um ano, você precisa ler apenas 3 capítulos. Então eu vou fazer isso com vocês hoje, e eu espero do fundo do meu coração, e por tudo que há de mais sagrado na sua vida, que você continue fazendo isso todos os dias de 2026. Se você não estiver se sentindo muito bem, estiver desanimado, com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, seja lá qual for a doença emocional que você tiver, eu duvido que você vai estar com essa doença quando você terminar de ler a Bíblia no fim do ano. Experiência própria. Eu duvido que a pessoa vai ler a Bíblia inteira e vai continuar do mesmo jeito, com as mesmas dificuldades quando terminar. Eu já experimentei de todos os tipos de coisas e a Bíblia só me faz bem. Ela só me faz vencer, me motivar, só me traz esperança. A paz que excede todo entendimento está na palavra do Senhor. Então, se você tem ausência de paz, tem ausência de Deus. Eu sinto te dizer isso, mas ausência de paz é ausência de Deus. Porque Jesus, ele deixou a paz. Quando ele estava lá, né, para ser crucificado, estava lá, ele disse, a minha paz vos dou. Então, se você não tem paz, você não tem Jesus, porque quem tem Jesus tem paz. E eu tô falando a paz todos os dias, não significa ausência de tribulação, porque, claro, existem coisas na vida da gente, intempéries, né, no qual alguns dias a gente fica um pouco mais ansioso, um pouquinho mais preocupado. Isso é normal da nossa vida. Mas a ausência de paz, onde você não, todos os dias você tá preocupado, você não consegue dormir e você vive sempre nisso, é a ausência de Jesus. Então, vamos lá. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, no primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E, verso 7. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e a água acima do firmamento. E assim aconteceu. 8. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse, ajunte-se a água debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiro no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiro no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxame de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Verso 21. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e enchem as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Verso 24. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom.
E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, e que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Capítulo 2 de Gênesis. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que nela há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subiu na terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem no pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado, do solo do Senhor. Deus fez brotar todo tipo de árvore agradável à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há outro. O outro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, e o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que rodeia pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas de árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. A formação da mulher. Verso 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é o osso dos meus ossos, é a carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela.
Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher ele disse: aumentarei em muito o seu sofrimento na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produziu também espinhos e ervas daninhas, e você comer. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomada. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Prontinho, a gente leu 3 capítulos e 15 minutos será o suficiente para você ler todos os dias e no final de 2026 você ter terminado de ler toda a Bíblia. Então você precisa de apenas 15 minutos. Eu tenho certeza que você gasta muito mais do que esse tempo em redes sociais. Então você tira um pouquinho da sua rede social e coloca a palavra do Senhor nesse período e você será grandemente abençoado. A palavra do Senhor ela é um alimento vivo e ela fala com a gente com vivacidade, né? Ela também é remédio, é cura para as dores, ela é um amigo, né? Porque Deus está falando através da sua palavra e Ele é o nosso amigo, nosso consolador. Então, se eu tenho algo bom para te oferecer hoje, é o incentivo, a motivação de que você leia a Bíblia toda em 2026 e eu tenho certeza que você vai chegar lá no final, não com menos dificuldades, mas muito mais fortalecido, com muito mais capacidade de entendimento, discernimento para fazer escolhas e principalmente com a sua esperança viva, alegre de que um dia todos nós nos encontraremos com Cristo lá no céu, onde não haverá dor, nem choro, nem luta, nem tristeza, será um lugar de paz, será um lugar onde nós teremos o descanso merecido.